Senhores, para concluir esse ciclo de reflexões, trocas tão relevantes, teremos a mesa de encerramento com o tema Aspectos Penais do Direito de Família e Infância, com o palestrante, o desembargador Guaraci Viana. Na oportunidade, ele também fará as conclusões deste seminário. Eu quero aproveitar, enquanto desembargador, por gentileza, ocupa o lugar, dar os últimos avisos. Agradecer em nome da Associação Nacional de Desembargadores, ANDES, e da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio de Janeiro. E os organizadores convidam a todos para um jantar solene de encerramento do seminário, que será realizado no espaço reservado do restaurante Bota, na Marina da Glória. O transfer de ida para o local será por conta do evento. Está agendado para sair às 19 horas aqui da porta deste prédio. Será um momento para nos confraternizarmos e celebrarmos o sucesso do nosso encontro. Feito esse anúncio, devolvo a palavra ao desembargador Guaraci Viana, que palestrará nesta mesa e, na sequência, ele irá fazer o encerramento do seminário. Boa noite a todos agora, boa noite. Mais uma vez estou me dirigindo a palavra. Eu quero dizer a vocês que, infelizmente, eu vou fazer o encerramento porque não encontrei alguém que pudesse falar melhor do que os palestrantes que antecederam. Como eu também não vou conseguir fazer isso, eu assumo aqui a ideia de que não é uma palestra, é só um encerramento. E não temos aí uma conferência. Como vocês puderam perceber, a temática aqui é muito abrangente, é muito difícil de ser enfrentada. E como foi colocado anteriormente, há uma dificuldade muito grande em você mexer com temas que não envolvam o aspecto econômico. E há uma necessidade da gente fazer isso. Vocês receberam aí uma revista da Andes, não está aí? Aí dentro tem 2 artigos, um até muito mal escrito, que foi por mim, sobre inteligência artificial. E eu comento exatamente da necessidade da presença humana na inteligência artificial. E eu digo que a inteligência artificial não é inteligente e nem é artificial. Ela é uma criação humana. E a temática de hoje, como vocês viram, ela não pode prescindir do contato de gente. Eu, quando fugi da infância, a frase mais difícil de ouvir e que a gente mais ouvia é: a criança está aí. Mais desesperante, a criança está ali. E, infelizmente, quando a gente vai para o segundo grau, essa temática, como eu disse anteriormente, vira um perigo na sala que a gente não enxerga ou não quer enxergar. Eu costumava dizer que, quando a gente fala da infância, é uma solução inatingível, mas, como disse o doutor Sérgio aqui, se cada um fizer o seu quadradinho ali, a gente acaba preenchendo uma rede grande de soluções. E, às vezes, uma solução para um problema acaba criando outro maior. Eu me lembro uma vez, com todo respeito a essa questão de requalificação, que não tem nada a ver, mas é um exemplo. Eu fui juiz de infratores há muito tempo e tinha a gestão do Padre Severino. O diretor do Padre Severino, do Degase, eu tinha a pessoa que disse: doutor, o adolescente tal, homossexual, e ele está causando transtorno. Porque de madrugada ninguém dorme, todo mundo vai lá para o espaço dele e ele se aproveita, ou se aproveitam dele, todos se aproveitam. E eu falei: como é que eu vou solucionar isso aqui? Botei na rua, não dá, não sei o quê. Já sei. Chamei ele, ele falou: não, eu sou menina, sei lá o que, tal. Aí coloquei no cadastro do Santos Dumont só de meninas. Passou 3 meses, o cara voltou. O doutor, ele já engravidou 7 pessoas. E aí eu criei um outro problema. Eu chamei ele assim: doutor, qual é o seu problema? Eu gosto de sexo. Com homem, ou com mulher, eu gosto de sexo. Então, o que eu quero dizer com isso é que as questões envolvendo criança e adolescente, elas não podem ser replicadas
como se fosse uma só. Cada pessoa é uma cabeça, cada pessoa que tem uma cabeça tem uma família, cada família tem sua particularidade, cada particularidade gera uma solução e cada solução pode ou não gerar um outro problema. E aí a questão, não existe uma possibilidade no mundo, né, dos sonhos, que você vai resolver um problema e o problema vai acabar. Não, cada escolha é uma renúncia. Você escolheu uma solução, está renunciando a outra. E mexer com criança é isso. Você vai dar uma adoção para um casal de homossexual. Ótimo, tivemos um problema. Na escola vai ter que ser aceita essa situação. Porque no dia dos pais a criança vai ser discriminada. Ou no dia das mães. E a maioria das escolas hoje dizem, nós não fazemos festa do dia dos pais para não, né, com estrangeiras, crianças e tal. Mas aí o que acontece? As crianças que querem a festa do dia dos pais também não têm. Cada escolha, a renúncia. Então todas as soluções que nós colocamos aqui, elas são soluções criadas dentro de um contexto que não há um mundo perfeito. Você tem que escolher. O juiz não pode julgar a causa empatada e condenar os tribunais custos. Precisa decidir. Hora decide por um lado, hora decide por outro. Na infância você tem que tomar uma decisão. E olha, eu fui juiz muito tempo e dei que com vários juízes eu posso dizer para vocês. É difícil tomar uma decisão. Porque você sabe que você vai resolver um problema, mas vai criar outro. Às vezes, é você botar na balança qual o problema menor. Então, não há um mundo perfeito e não há uma solução definitiva. Há decisões que resolvem problemas, que poderão ou não criar outros. Para isso, se exige, e eu me beneficio aqui com todos, uma participação mais efetiva da equipe técnica, porque o juiz ele recebe a pessoa, mas ele não consegue trabalhar o problema. A equipe técnica é que tem que fazer isso. E normalmente acontece hoje na vida mundana. Você, por ter necessidade de trabalhar, deixa os filhos na creche, ou com a babá, ou com o empregado, ou com o vizinho, alguma coisa. Essa pessoa que toma conta do seu filho está preparada para tomá-lo? Vai dar ele um afeto que você daria? É uma situação que precisaria ser discutida. Pois os russos e os americanos fizeram uma única pesquisa conjunta, que é a pesquisa de um órgão sexual, um órgão cerebral, que chama-se amígdala cerebral. Pode pesquisar. Esse órgão, a amígdala cerebral, ele se torna adulto entre 6 e 7 anos de idade. Nos primeiros 11 meses, até 2 anos, esse órgão desenvolve o seu sistema imunológico. Daí a importância de tomar vacina. Por causa disso. É ali que se forma os seus soldadinhos de reserva que vão levar você para a vida inteira. As vacinas têm que ser tomadas até 2 anos. Passou de 2 anos, 2 anos tem que tomar. De 2 a 4 anos mais ou menos, você desenvolve o seu sistema emocional. É aquela criança que chora no colo de uma pessoa e não chora no outro. Eu já fiz essa experiência empírica, acredito. Se você colocar uma criança de 2 a 4 anos no colo de alguém que fez aborto, a criança chora. Experimente. Aí você não pensa que essa criança chora, porque você emocionalmente não está conectado com a pureza emocional daquela criança. De 4 a 6, até 7, você começa a desenvolver a sua parte emocional, assim, adulta, preparação para a vida. É o momento, se você não tomar cuidado, a criança acha que é super-homem, se joga levando. Resumindo muito. Aí o que acontece? 7 anos de idade, você começa a massificar a criança de informação. Agora até um pouquinho antes. Pré-escola, escola, sei lá o quê, informação.
Quando você vai massificar a informação, lá dos 10, 11 anos, 12, a criança começa a refletir. Aí você diz, os problemas da adolescência. Os problemas da adolescência foram criados nessa faixa. De 2, doença, 4, 6, emocional, 6 a 8, personalidade. Aí nós temos essa resignação que o professor me traz para frente. Essa redesignação de, vamos dizer assim, de gênero, talvez tenha sido, vamos dizer assim, não tenha sido solucionado, e eu realmente identifiquei isso, e agradeço a dona Cláudia Mota por isso, porque essa redesignação para esta criança foi feita no momento certo. Se esperasse um pouco, talvez ela fosse essa, daquelas que fosse mutilada, etc. Resolvemos um problema, talvez tenhamos outro. Você viu lá nesse caso, o avô da criança colocou a mãe e a criança para fora. Acho que é uma questão. Bem, alguém me perguntou aqui fora, assim, cara, eu estou saindo daqui correndo para ir para casa falar com meus filhos, ou minha filha, sobre a questão dos crimes sexuais na internet. E nós podemos colocar aqui muitas coisas, por exemplo, a violência institucional que se faz quando a criança completa 18 anos. Na minha época, tinha umas casas chamadas casas lares, não tem mais. Eu lembro que na Tijuca tinha uma lá, que você colocava um casal para tomar conta de 8 crianças, naquela transição entre 18 e 21 anos. Não tem mais. Os projetos dos CIEPs, né, que foram criados CIEPs residenciais, um casal de bombeiros, acabou. Mas a violência institucional continua acontecendo. Quando você chega aos 18 anos, eu sei meu filho, está logo a benção. A própria questão infracional, né, gera esse debate. Se você pratica um crime, um ato infracional, 17 anos, 11 meses, 12 dias, você vai ficar internado no máximo até 21 anos. Mas se você for foragido, for pego com 20, com homicida e tal, você pega lá, né, 6 meses de internação. Aí você diz, tem um perigo, só 6 meses, porque a legislação não permite. O Supremo também dá soluções e cria problemas. Por exemplo, é uma ADP do ministro Fachin que diz que ninguém pode ser preso se não tiver vaga no sistema. Aí, no jornal aí, o garoto foi pego 18 vezes, por quê? Porque não tinha vaga naquele momento. Outra questão policial, eu chamo isso, o registro de sucesso. Se a pessoa comete 10 crimes em Copacabana e ninguém vai à delegacia, quando ele é pego em flagrante na 11ª vez, ele é primário. O policial leva para a delegacia, eu sempre já presenciei isso. O policial aprende o flagrante, roubou um cordão. Aí entrega o cordão para a vítima, para o lesado, e leva para a delegacia. Aí o delegado diz, cadê o lesado? Já liberei. Cadê o bem? Já liberei. Não vou quando que abuso de autoridade aqui prender esse garoto. Vai embora. Aí o policial diz, vem para a delegacia 10 vezes e a polícia prende e a justiça solta. Mas solta também, e não é só, também porque a polícia prende mal. Nós podemos, assim, enunciar aqui, dentro da temática que nós colocamos aqui, violência doméstica familiar, faltou falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, que eu talvez fale um pouquinho daqui a pouco, o sistema de garantia de direitos é um sistema imenso que começa funcionando em Brasília e termina com a atuação do Conselho Tutelar aqui dando conta. Mas veja, o Conselho Tutelar pega uma criança drogada, leva para onde? Doente mental, para onde? Aí bota o doente mental no abrigo, junto com outros que não são doentes mentais. Aí ele comete uma infração lá, a culpa é do juiz. A culpa não é do juiz. O Estado não deu a retaguarda suficiente. É um problema grande, né?
e eu resolvi antecipar esse vamos chamar assim, briefing, né, do que a gente falou, mas a gente tem os crimes virtuais que hoje são os nossos maiores, né, desafios. Para a inteligência artificial, então, nem se fala. A inteligência artificial, ela não só ela tem um problema quando inventa situações fáticas. É uma coisa muito, né, interessante. Nem preciso falar da doutora Mônica Labuto, que é minha amiga de longa data, né? A gente briga muito, brigamos muito. Né? Mas ela sabe que eu sou biólogo, porque eu também sou, né, apaixonado pelo trabalho dela, pela pessoa que ela é, pela luta que ela trava, né? Ela é uma trabalhadora, sem nenhum demérito das outras, mas eu trabalhei muito próximo com a Mônica e a gente, né, dividia muitas arduras, né, nessa questão. Hoje, o sistema judicial está, vamos dizer assim, muito legal. A gente carregava a máquina de datilografia, pagava o papel do bolso. No tribunal não tinha papel para a gente datilografar. A gente chegava aqui, segunda-feira do almoxarifado, brigando para conseguir caneta. Brigava, ficava aqui na fila, você chegasse depois, você fazia o requerimento, vestia o papel, mandava para cá, vai entregar dia 10. Dia 10 você chegava lá, tinha uma fila de juízes para pegar aquilo. A gente é dessa época, tá? Jurássico, vamos chamar assim. Mas o que acontece? Nós somos uma geração em extinção. Sabe a geração em extinção? A que pegou os dois sistemas, o analógico e o digital. Não vai ter mais uma geração. Vou dar meu microfone para eu falar mais dentro. O analógico e digital vai morrer com a gente. O analógico não volta mais, como foi dito aqui para a dona Renata. Nós estamos num caminho irreversível. Aí eu deixo para vocês, já que vocês saem daqui, a pergunta. E enquanto o rapaz coloca lá os meus slides, eu peço perdão a vocês, porque eu não sabia que a transmissão ia ser pequena e distante, então eu devo ter feito umas letrinhas pequenas, que nem foi eu que fiz. Mas deve ter umas letrinhas pequenas aí. Eu vou passar à frente, eu vou falar um monte de coisa aqui, não necessariamente ligada aos slides que vocês estão vendo, né? Mas isso aí é só um roteiro para eu poder não me perder. Mas de qualquer maneira, a gente vai sair daqui dizendo, e agora? Qual o próximo passo? O próximo passo é a gente levantar essas questões que foram tratadas aqui e outras em discussão. A deputada Tia Ju, ela preside aí umas 50 comissões na área de infância. E eu acho isso ótimo. Mas eu aprendi lá atrás, quando eu fui juiz auxiliar do desembargador Loretti, aí na presidente do tribunal, que assim, meu filho, quando você não quer resolver nada, cria uma comissão. E aí a comissão vai discutir, vai discutir, vai discutir, vai discutir, vai discutir, e no final apresenta um relatório que ninguém lê, ou se lê, né, não dá aí o destino devido. E eu sempre digo isso, qual é o projeto, qual é a ação, qual é a... Não estou falando da Tia Ju não, porque a Tia Ju é muito ativa. Falando com o presente, né? Ela não está aqui, não posso falar assim, né? Mas acontece o seguinte, existem muitas comissões. Nós somos da área. Qual é o projeto de lei que o Colanda fez? Que foi efetivamente resultou melhor. Foi dito aqui, os fundos municipais de direito da criança e adolescente têm recursos e há 10 anos não aplicam esses recursos. 10 anos que tem dinheiro lá e não usam. 10 anos. E nós temos aqui uns heróis, eu chamo os juízes da infância e agora também os desembargadores que atuam em projetos sociais de heróis da resistência. Vocês não têm ideia do trabalho que dá você arrumar um funcionário para trabalhar num projeto social dentro do Tribunal de Justiça. Se a pessoa quiser ir,
o órgão a quem está vinculado não libera. E se a pessoa libera, a pessoa não quer ir. É uma dificuldade você conseguir recursos, carro, você tem que tomar a frente da coisa. Não vem de graça. E os heróis da resistência, eu confesso a vocês que eu não tenho mais disposição física para voltar a ser isso, mas os atuais heróis da resistência, eu vejo aqui alguns juízes da infância, eles dão sangue, suor e lágrimas para exercer a sua função. Claro que tem uns promotores que, estava aqui, os promotores não estão aí, de vez em quando eles atrapalham um pouquinho, a defensoria também se fala, quando muito, o advogado também fica lá pentelhando a gente para conseguir alguma coisa. Alguém tem que motivar vocês. Obrigada. E aí, o que acontece? Normalmente, se não fossem os advogados, eu costumo dizer isso, o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele, quando faz a sua petição, ele tem que imaginar a sentença que ele quer ter. Senão não funciona. O professor é um agente de transformação. Ele não é um transmissor de conhecimento. Ele tem que levar a pessoa do ponto A para o ponto B. E o juiz é aquele que paga a conta. Tudo fica na conta do juiz. Se a decisão for cumprida e for tudo bem, a culpa não é do juiz. É o projeto político maravilhoso, sei lá o quê. Se dá errado, é o juiz que paga a conta. Eu me lembro que na época eu tinha menino de rua, isso, graças a Deus, acabou. Aí eu disse, o juiz não faz nada, o juiz da infância não faz nada, o menino de rua está aí, sei lá o quê. Se tem um infrator e comete 10 delitos, o juiz é culpado, porque ele botou na rua, sei lá o quê. Mas ninguém fala que nas instituições não tem a menor condição de ressocializar. E a gente cria, como dizia lá atrás um Deodato Rivera, antigo, chama-se carrocinha de menores. Essa proteção menor, as pessoas assim. Eu queria, em 1962, ele escreveu um artigo chamado Carrocinha de Menores. Eu queria aplicar aos menores a lei de proteção aos animais. Tá bom, isso está muito atual. Eu queria aplicar aos menores a lei de proteção aos cachorros, aos pets. Tem até massagem para o pet. Tem massagem, tem banho, tem psicólogo. Eu fico psicólogo no pet. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o psicólogo vai entrevistar o pet que está doendo, deprimido, não sei o quê. Eu fui levar o meu cachorro, ter um cachorro, no pet, e a veterinária falou assim, não, ele estava deprimido. Eu falei, meu Deus do céu. O meu cachorro pode estar depressão, não sei. Tudo bem, deve ter exame de sangue dessa aí. E aí eu comecei a criar a ideia seguinte: todo o trabalho que a gente faz para os pets hoje, devemos dedicar às nossas crianças. Tem uma música, troque o seu cachorro por uma criança pobre. Hoje, troque o seu cachorro por uma criança, porque com certeza, se você trata a criança como trata o cachorro, meu Deus, a criança vai ser super tratada. Bem, eu queria dizer para vocês o seguinte: a ANDES, Associação Nacional dos Desembargadores, ela é uma associação, como eu estou dizendo, de desembargadores. Mas isso não quer dizer que a gente não possa dialogar com todas as... Eu acabei de falar mal da senhora aí, que a senhora pediu 50 comissões. Acabei de falar mal. Mas parece que faça fofoca, já estou dizendo. Já fizeram a fofoca. Está vendo? Bom, então, a ANDES, o papel da associação, eu acho, é dialogar não só internamente na magistratura, mas também com a sociedade. E essa gestão da ANDES, dirigida pelo desembargador Fábio Dutra, cuja esposa nos honra aqui com a nossa presença, nos honrou também com a sua fala aqui na mesa, ela tem intensificado esse canal de diálogo para fazer com que a gente possa contribuir de alguma forma, não só para a melhoria da prestação jurisdicional, mas, sobretudo,
com as garantias, né, que envolvem uma estrutura, porque é preciso que as pessoas tenham a plena noção disso. A garantia do juiz é a certeza da democracia, porque se você não recorrer ao judiciário, quem é que vai garantir o seu direito? Veja que os próprios políticos recorrem ao judiciário para garantir os seus direitos. Nem sempre o judiciário dá a resposta correta, mas isso não faz parte do processo. Mas o judiciário tem que garantir o seu direito. E a ANDES está querendo, né, está desenvolvendo um trabalho para dar a essa, vamos dizer assim, massa de operadores do direito, de operadores políticos e para a população em geral, um canal de diálogo. Um canal. O canal de diálogo não quer dizer que a gente vai dizer sim, nem que vai dizer não. Vai dizer que vamos ouvir. Vamos ouvir. E essa escuta, né, social que a gente quer fazer, ela envolve vários segmentos. Nós temos 8 comissões de estudos na ANDES. Tem uma comissão que vai tratar da reforma do Código Civil, a comissão da valorização da magistratura, a comissão de Previdência e Aposentadoria, enfim, somos 8. Não é um caso de falar aqui. A ANDES tem canal de discussão e a gente espera levar isso. Dia 8 de março do ano que vem, a ANDES fará 20 anos. 20 anos. Se Deus permitir, faremos um seminário de, vamos dizer assim, celebração desta data e até lá pretendemos alavancar esse canal de diálogo. Todos os palestrantes estão aqui, todos aqui, e eventualmente vocês também, estão convidados a escrever. Você recebeu uma revista, você viu aí, e nós vamos fazer uma revista comemorativa para este evento, colocando artigos, publicando artigos das pessoas que falaram aqui e que quiserem disseminar o seu conhecimento. É um dos canais de diálogo que nós temos. Essa revista da ANDES, ela tem uma tiragem de 3.000 exemplares, ela percorre todo o judiciário, todos os congressistas federais e todas as assembleias legislativas estaduais e também agora todas as câmaras municipais. Nós não damos um exemplar para cada congressista, porque são quase 8.000 se você somar tudo, mas demos um número suficiente para cada órgão ter conhecimento da existência dela e, eventualmente, replicar o seu conteúdo. Muito bem. Dito isso, que seria mais ou menos a fase inicial do encerramento, eu vou tentar confundir vocês com alguns assuntos aí ligados à conexão entre a justiça, vamos dizer assim, da infância e adolescência e o direito penal. E vou lembrar a vocês isso. A gente no segundo grau, você pensa só no recurso, porque a gente está vinculado a um princípio chamado tanto devoluto quanto apelado. Ou seja, o que a parte pede no recurso é o que você tem que dar, sim ou não. Mas, no meio, no intermédio, pode estar envolvido uma questão ligada à criança. E essa questão, por não ser objeto do recurso, às vezes passa em alves, em branco. E eu quero chamar a atenção exatamente para essas questões. Pode passando, por favor? Passa mais um pouquinho, mais um. Aí, muito bem. Conflitos familiares com repercussão penal. Então nós temos aí casos de violência doméstica, abandono material, crimes contra a dignidade do membro da família, dentre outros, que às vezes estão entranhados ou intermediados em questões civis. Pode passar mais um. Por exemplo, todos nós aqui sabemos dos casos de pensão alimentícia. A gente julga muito isso
acho que é um direito privado. Mas alguém já parou para pensar que existe um crime no Código Penal chamado abandono material? E eu nunca vi, confesso a vocês, nenhuma notícia de alguém que tenha sido preso de pensão alimentícia e que não pagou a pensão e que tenha sido processado por abandono material. Aonde está o gargalo? Onde está a falha? Eu não sei, mas penso que o primeiro a falhar, na minha avaliação, posso estar errado, é o Ministério Público. Porque todo o processo envolvendo criança tem o Ministério Público. O Ministério Público é o guardião da lei, da sociedade, do custo dos leis, dos direitos individuais disponíveis, e a criança tendo abandono material, eu acho que ele, que é o dono de legislação penal, deveria ser o primeiro a pelo menos investigar se ali há um caso de crime. Mas, não só isso, o advogado da parte prejudicada pode representar contra ele, criminalmente. Quando há subtração de incapaz, também é um crime isso aí. Muitas vezes a gente julga lá pais que não têm a guarda subtraindo o filho ou suprimindo a visitação. Não é investigado. Desobediência do caso de direito de visita, violência doméstica nem se fala, maus tratos. A única vez que eu ouvi falar de maus tratos foi quando a Xuxa fez aquela lei lá, chamada palmada proibida, palmada pedagógica, não pode ser palmada, mas as pessoas usam aquela lei, mas não usam o crime de maus tratos. Veja, em ações de inventário, toda vez que você suprime um bem de um incapaz, é um crime. Veja, nós pode passar mais um. Eu estou só mencionando para vocês aqui quantos perigos na sala a gente tem que passam em Alves. O doutor Ricardo Menezes diz que é advogado trabalhista, mas ali no Estatuto da Criança e Adolescente, eu não mencionei aqui, existem vários crimes contra o empregador da Justiça do Trabalho praticados contra adolescentes. E eu nunca vi, não tive notícias, eu não sei, de crimes sendo praticados. A gente vê no direito criminal que nós só temos roubo, tráfico, homicídio, talvez agora um pouco de violência doméstica, e vai ficando o resto vai começando a escassear. Mas pela quantidade de pedidos de pensão alimentícia que a gente tem, eu acho que a gente deveria ter um pouquinho mais de pensão sobre isso. Vai passar mais um. Olha lá. Bigamia, bom, nem se fala, bigamia é um crime que tinha que ser extirpado da face da terra, mas como é nos regimes árabes. Mas por que eu digo ser extirpado? Porque ninguém caiu em desuso. A sociedade aceitou a bigamia, infelizmente, como uma coisa que não é criminal. Mas até hoje não é. Induzimento ou ocupação de impedimento. Você quer casar vamos dizer assim, suprime a condição de um impedimento qualquer na lei estabelecer. Simulação de casamento ou de autoridade. Pode passar mais um. Estado de filiação. Isso no ECA é extremamente, vamos dizer assim, utilizado. E o erro de todos nós aqui, que atuamos na vara da infância ou na vara de família, é achar que o Estatuto da Criança e Adolescente só se aplica na vara da infância. Então o juiz de família, não, isso aí não tem nada a ver comigo, isso aí era da infância. O juiz civil, não, isso não tem nada a ver comigo, isso era penal. Mas, diante de uma questão relevante, a gente precisa startar pelo menos uma investigação, um conhecimento do fato. Mais um. Passar. Olha, registro de nascimento inexistente, parto suposto, ocultação de recém-nascido, sonegação de filiação, são crimes muito comuns em instituições de adoção.
enfim, você aluga uma barriga para adotar. É muito comum. É incrível. Não é mais adoção brasileira. É você simular. Eu já julguei casos desses na área da infância. Uma mãe, uma pessoa queria adotar, pega uma gestante e paga o tratamento médico do nome dela. E quando a criança nasce, ela leva a mãe, recebe a criança, dá a criança para essa pessoa, ela vai lá no cartão de registro que tem o documento de nascimento vivo do hospital. Olha quanta coisa pode ter. Pode passar mais uma. Assistência familiar, né? Pode passar. Olha, abandono material, no terreno de filho de pessoa idosa, privar o filho da educação. Sabe o que é isso? Abandono intelectual. Abandono moral. Expor a criança a atos contrários a bons costumes, incentivar a prostituição. No filme adolescente falado aí tem muito isso. Aqui não é um crime de abandono moral. Literalmente abandono moral. Pode passar mais um. Olha, pode passar mais um. Acabou? Só rápido. Bom, eu queria, ali. Não, mas para frente. Menos um pouco. Menos uma. Aí. Tá bom. Violência doméstica nem se fala. Uma abordagem sobre a lei de violência doméstica, ela merecia um seminário só para ela. E é tanta polêmica, tanta questão e tanta distorção, inclusive do próprio judiciário. Hoje em dia, nós temos um problema sério. Você pode ser dono, ser pai de uma criança, ou mãe, se casar com uma pessoa e, de repente, há uma violência doméstica ali, ou mal esclarecida, e quando não se esclarece, a criança fica privada de alimentos, privada de educação, privada de moradia, privada de uma série de coisas, em função de uma questão doméstica familiar. Eu faço uma ressalva aqui que as delegacias antigas DEANs, Delegacia de Atendimento à Violência Doméstica, elas fazem um excelente trabalho, embora cometam alguns exageros de vez em quando que a justiça precisa corrigir. Mais outra. Olha, lesão corporal com atriz doméstica, ali Maria da Penha, falando. Lembrando que o STJ não permite a substituição da pena privativa de liberdade e depois de violência doméstica, ou seja, uma pena de 6 meses de detenção tem que ser cumprida no regime fechado. Mais uma. Já falaram aqui, a lei Riborel, proteger a violência, falsas denúncias, muito comum também. Essa mais uma. Essa é uma questão interessante. Não é penal. Não é penal. Mas definam para mim o que é alienação parental. Define para mim como é que vocês identificam a Pois alienação. é. Existem ali, duas questões que eu sou crítico. Primeiro, essa lei de guarda compartilhada. Criar uma guarda compartilhada obrigatória é um erro. E a prática tem demonstrado isso. Porque você cria a guarda compartilhada, empoderando uma pessoa, e depois define a visitação. Então, é a guarda compartilhada, mas fixa a moradia da mãe e define a visitação. O que é isso? É uma guarda unilateral com visitação. Por que chamar de guarda compartilhada? E aí isso gera uma alienação parental. Porque você quer mudar a guarda compartilhada, eu vou aqui, olha aqui, eu quero que meu filho more comigo. Eu quero que eu more em São Paulo, a mãe quer morar em Londres. Você cria uma estruturação de alienação parental para atingir um outro objetivo que é a guarda. Ou talvez até uma justificativa para não pagar a pensão. Eu não vou discutir essa questão, mas eu acho importante que a gente saia daqui pensando, e agora? Ou
como é que vamos resolver isso. Mais uma. Olha lá. O Código Penal Militar tem lá os crimes também sobre, né, praticados contra a infância. Denunciação criminosa, difamação, tem vários dispositivos lá também. Estou só mencionando, mais outro, por favor. E aí que está. Eu vou encerrar dizendo exatamente isso. Eu falei aqui na mesa anterior que o desembargador Barbosa Moreira definia a questão prejudicial como um perigo na sala. A área da infância sempre tem, vários perigos na sala. E você tem duas opções. Ou você consiga ficar na sala, por isso que eu assim, fazendo sala, o que é fazendo sala? Conversando com a pessoa ali, sem notar aquilo. Acho difícil, mas você fica, no mínimo você fica pensando, por que ele está fazendo isso? Por que está ali? Mesmo que você não faz nada. E essa intenção de fazer esse seminário é justamente entender que é tarefa também da ANDES tentar, né, ampliar essa discussão para o segundo grau. A gente pensa que o problema da infância é um problema só do primeiro grau. E não é. Esse problema atinge todos os nossos processos que envolvam criança. Já que o Ministério Público é uma queixa, ou talvez uma reclamação, a maioria dos promotores, que não são ligados à infância, veja, que tem o Ministério Público é ligado à infância, ele tem um olhar atento a isso. Os procuradores de justiça que foram da infância, eles têm um olhar atento a essas questões. Mas os procuradores de justiça que não têm esse olhar atento, eles deixam passar em alvos o pedido na sala. E aí, vamos lá. Qual é o tipo desse seminário? Violência e abuso sexual praticados contra crianças e adolescentes. No momento em que você se omite, você está sendo conivente com esta violência. Inclusive, os magistrados desse segundo, terceiro, o Supremo, o STJ também. Você precisa se livrar do tanto devoluto quanto apelato, pelo menos na área da infância. No mínimo, mandando extrair peças para alguém investigar. É difícil fazer isso. A gente tem receio até de aplicar multa no embargo da declaração. Mas, em caso de criança, a gente não pode submeter, não pode deixar isso passar em branco. Porque, no fundo, o que nós estamos fazendo? A violência contra a criança. Portanto, senhoras e senhores, eu agradeço imensamente a participação de todos. Eu tinha que terminar de falar 5 minutos atrás, porque a van está lá embaixo esperando vocês para levar até a porta, e já veio aqui me chamar a minha atenção, não voltou de uma plaquinha, tá? Mas, né, eu tive a imensa satisfação de estar com vocês esse dia inteiro. O tempo nosso, sobretudo quem está no tribunal, é muito, vamos dizer assim, escasso para a gente participar desses eventos. Os processos estão lá, né? E hoje a minha distribuição não distribuí, não vi nem o que foi distribuído, só vou ver isso amanhã, mas valeu a pena. Valeu a pena porque a gente sai daqui com aquela, pelo menos eu penso, né? Aquele sentimento que pode durar um dia, ou pode durar um ano, ou pode durar para sempre, ou pode durar até amanhã de manhã. Como eu vou resolver os problemas que estão no meu entorno? E como eu posso contribuir para que o mundo seja melhor? Porque a criança é o nosso futuro. Nós somos fruto do nosso passado. E os nossos filhos são fruto do nosso futuro. Chamamos de geração que quiser, geração Coca-Cola, geração internet, geração tal, mas nós, o mundo depende de nós. O mundo depende do que você faz com as crianças de hoje. E sim,
nós somos responsáveis pelo nosso futuro, porque o que você deixa passar hoje pode gerar um problema maior amanhã. E eu penso, né, que todos nós aqui temos nossas vidas, temos nossas fraquezas, nossos desejos, nossas vontades, nossas dificuldades, nossos sonhos, nossas lutas, mas temos que agregar mais uma: a luta pelo nosso futuro, que todos nós temos aqui filhos, netos, se não temos, vamos ter, ou parentes, sobrinhos, etc. Que mundo você quer deixar para eles? E a área da infância, como vocês viram hoje aqui, é muito rica. Envolve judicial, Ministério Público, Defensoria, advogado, técnico, professor. É, né, um campo vasto. Ninguém vai conseguir fazer tudo de uma vez, mas se a gente se juntar, a gente consegue, pelo menos, avançar um pouquinho. Talvez não avancemos 10 quilômetros, mas é igual aquele jogo de futebol americano, entendeu? O cara corre, o cara tenta parar, você faz, cadê uma jarda? Aí você dá e do outro lado, mais uma jarda. E de jarda em jarda você faz o touchdown. Então a gente tem que buscar o nosso touchdown, mesmo que a gente leve muita pancada e mesmo que a gente tenha que enfrentar vários lutadores. E nós fazemos isso, mas temos que fazer mais. Muito obrigado.